Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Ebrad Live, esse programa que já caiu no gosto de todos vocês, onde aqui todas as noites, todas as semanas, nós trazemos os temas mais relevantes do direito, os temas mais relevantes em cada área de pós-graduação aqui, dessa imensa pós-graduação que nós oferecemos na EBRAD, diversas áreas, e hoje nós trazemos aqui para debate um tema muito relevante, com dois professores do mais alto gabarito, e temos a honra de recebermos aqui o professor Salomão Rosedar, que é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Direito Civil pela Fundação Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, assessor do Tribunal de Justiça da Bahia, professor universitário, membro do IBDFAM e membro fundador do IBDConte. Professor Salomão, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vitor. Obrigado, Renato, meu querido amigo, pelo convite. Vitor, estou conhecendo aqui agora. É uma alegria estar aqui junto com vocês aqui no EBRAD para bater um papo, para conversar sobre esse tema que, além de ser um tema que eu gosto muito, é um tema aí da prática, né? Um tema da atualidade. Maravilha, professor, muito obrigado pela sua participação, nós entendemos que a agenda é muito puxada, vocês perceberam aqui que o currículo é bem vasto, eu também precisei diminuir um pouco para nós ganharmos tempo nesse nosso bate-papo. E como dito pelo professor Salomão, mais uma vez temos a honra de recebermos aqui o professor Renato Montans, que além de professor aqui, supervisor acadêmico da nossa pós em advocacia civil aqui na EBRAD, é mestre em Direito pela PUC. Professor Renato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado a todos. E eu quero agradecer penhoradamente meu amigo Salomão, que com todos os afazeres e agora futuro pai, né, então com cuidados, com reforma, com uma série de questões, teve a gentileza de aceitar o meu convite, prontamente, diga-se de passagem, e está aqui para brilhantar a nossa live falando sobre um tema muito importante, talvez um dos temas mais importantes para quem trabalha na prática, que é a ideia da responsabilidade, a questão do dano moral. Então, nós vamos tratar esse assunto com a sua devida profundidade. Eu quero agradecer, mais uma vez, a EBRAD pela organização do evento. Muito obrigado, professor Renato. E como bem dito pelo professor Renato, o tema de hoje é super relevante. Nós trataremos sobre aspectos atuais e controvertidos sobre os danos morais. Então, para você que nos acompanha nessa noite, não deixe de enviar as suas perguntas aqui para os professores, principalmente aqui na figura do professor Salomão, que é o especialista nessa noite, é a nossa estrela. Então, para nós ganharmos tempo, eu já passo a palavra para o professor Renato, o professor Salomão também, que nós tenhamos um excelente encontro e conto com a participação de todos vocês aqui no chat, pessoal. Professor Renato, professor Salomão, é com vocês. Bom, gente, eu quero agora falar um pouco mais, antes da gente entrar no dano moral, em um agradecimento ao professor Salomão. Eu e o Salomão, apesar de eu ser um pouco mais velho que o Salomão, não aparento, mas sou um pouco mais velho que o Salomão, nós somos a chamada velha guarda, né, da docência e dos professores. A gente dá aula junto há muitos anos em outra instituição. Era uma pós-graduação que a gente dava aula de sexta-feira e sábado o dia inteiro, então a gente ficava o tempo inteiro junto, almoçando, discutindo questões, falando também de questões fora do direito. Como dizia Pontes de Miranda, quem só sabe direito, nem direito sabe, né? Então, e o Salomão, ele reúne, e eu quero só fazer essa introdução para vocês, além de ter uma didática fantástica, porque ele era um professor muito bem avaliado, o Salomão consegue reunir duas coisas que, para mim, são muito importantes. Eu sempre falo que o professor de processo civil, ele tem que trabalhar na área sob pena de dar aula de proveta, aula de conto de fadas. Porque se você não trabalha na área, se você não se especializa e entende como é que funciona o sistema pragmático, você vai dar conto de fadas. Você vai falar sobre pré-questionamento, você vai dizer que todos os recursos especiais vão subir, porque tem o artigo 1025, enfim. Então, a gente tem que entender a realidade. E o direito civil não é diferente, porque não adianta nada você dar aula de direito civil, explicar as questões, se a gente não entender como é que isso funciona na interpretação dos tribunais. E aqui eu quero
muito sobre isso. O Salomão é bom de palco, o Salomão é bom academicamente, ele é doutor em Direito pela Federal da Bahia, e o Salomão é bom no pragmático também, porque ele trabalha no Tribunal de Justiça. Então, ele enfrenta todos os dias os casos concretos que vai falar com vocês hoje. Daí a importância disso, ele vive o direito na sua essência. E vocês percebam, não estou fazendo elogio gratuito, vocês percebam a grandeza do Salomão, ele sempre andou com os grandes civilistas, com o nosso saudoso Cristiano Chaves, Pablo Stolze, Rosenwald, todos os grandes civilistas sempre tinham co-coordenação com o Salomão, ele trabalhava com um, trabalhava com o outro, ou seja, ninguém vai chamar um civilista ruim para trabalhar. Então, assim, o Salomão é um civilista de grande envergadura. E vai ser muito bom a gente poder conversar e eu aprender muito também sobre dano moral. E eu quero começar a minha pergunta, começar a fazer uma pergunta para o Salomão, que eu acho muito importante. Para mim, quando a gente fala no plano do processo, a maior discussão que nós temos, e dela vai sair uma série de outras perguntas que nós vamos fazer ao longo dessa aula, a maior discussão que nós temos, na minha concepção, diz respeito ao valor do dano moral. Enfim, nós não temos hoje um patamar. Eu lembro, e aqui eu vou entregar a minha idade, há uns 20 anos atrás, o então desembargador do Tribunal de Justiça, Rui Stocco, ele tinha um livro de responsabilidade civil, que não era um livro, ele era uma caixa enorme, um livro gigantesco, em que ele fazia uma compilação de todos os julgados, de todos os temas possíveis e imagináveis de responsabilidade civil. Depois ele fez de abuso do direito, depois, enfim. Esse era, na minha época, o livro que direcionava o advogado a saber como ele cobra. Sabendo que hoje os advogados têm preguiça de fazer pesquisa, então os advogados atuais não gostam de comprar livro e têm preguiça de fazer pesquisa, então os advogados colocam da cabeça deles a questão do dano moral. E essa é uma questão complicadíssima. Tem uma professora da PUC aqui de São Paulo, acho que é Mirna Gianci, que ela escreveu um livro sobre critérios de fixação do dano moral. E ela estabeleceu lá elementos que, na concepção dela, eu gostei do livro dela, na concepção dela seriam valores adequados a se atribuir o valor ao dano moral. Mas a minha preocupação é a seguinte: o advogado que vai pedir o dano moral, como é que ele pode se balizar, Salomão? Tá? Mesmo naqueles chamados danos presumidos, em re ipsa, aquelas situações de morte de um parente, aquela questão, como é que o advogado vai se balizar para poder fixar o valor de dano moral, sabendo que os juízes têm interpretação diferente sobre o assunto? E como é que ele vai resolver essa questão? Como é que ele vai calibrar isso com base na sucumbência? Que é uma outra questão importante, né? Lembrando, só para eu encerrar minha fala aqui, nós não podemos esquecer que quando a gente fala de poder judiciário, a gente também tem que falar de vieses cognitivos. Ou seja, o juiz pode enfrentar uma situação semelhante àquela que está sendo submetida a ele, e ele vai fixar um valor de acordo com aquela experiência que ele teve. Então, uma vez aqui em São Paulo, um juiz fixou uma indenização milionária de dano moral por um acidente de carro. E depois se descobriu que o filho dele faleceu num acidente de carro, numa situação muito parecida com aquela. O advogado da parte identificou isso, não sei a maneira como ele colocou isso na apelação, espero que tenha sido de uma maneira sensível, claro, mas percebam, a percepção do juiz sobre aquela situação também fixa o dano moral. Então, eu queria saber de você, como a gente pode calibrar para fazer uma baliza adequada do dano moral e justamente evitar o que
98% dos advogados têm medo, que é justamente a questão da sucumbência, ou sucumbência recíproca, né, se ele não conseguir levar tudo que ele tem para receber. Obrigado, Salomão. Bom, meu amigo, Vitor, meu amigo Montan, se você não tivesse feito uma pergunta tão importante, eu diria que já tinha ganhado a noite com os elogios, já ia embora, agradecer a todo mundo, ia sair, mas já que você fez uma pergunta tão importante, eu vou ficar e bater um papo aqui. Bom, mas brincadeiras à parte, antes de chegar, Montan, na sua resposta, eu quero fazer algumas pequenas observações, mas observações que, no meu ponto de vista, são observações de fundamental importância. A primeira delas, Montanha, você que é advogado militante aí, já um advogado já bem estabelecido, que já consegue observar o mercado, né? Já saiu do mar da agonia no mercado, você já está num outro patamar. Você deve ter essa mesma impressão que a impressão que eu tenho. E aí, para os colegas que estão aqui na EBRAD, vendo, seja no ao vivo, seja no gravado, o que eu tenho a dizer a vocês é os meus parabéns. Os meus parabéns, porque vocês vão se dedicar a 1h30, 1h40, enfim, da conversa que a gente vai ter aqui, nesta troca de experiência, tá? O Montanhas aí de São Paulo, eu aqui de Salvador, e a gente vai trocar essa experiência com vocês, e isso vai fazer com que vocês cresçam. Então, vai fazer com que vocês deem um passo um pouco mais à frente, saindo desse mar de advogados. De fato, a OAB, a cada novo exame, ela coloca um volume de advogados no mercado. Agora, esse volume ele não é igual à qualidade. Isso é um fato. E em matérias que as pessoas acham que sabem, isso é muito visto, é muito palpável. Que matérias são essas? Alimentos, habeas corpus, uma açãozinha de consumidor, um HC e qualquer coisa de responsabilidade civil. Todo mundo acha que dentro dessas matérias você sai da faculdade pronto, o que não é verdade. Não é verdade. E daí, não é porque eu estou aqui, mas meus parabéns à EBRAD por essa iniciativa, desse bate-papo aqui bem informal, um bate-papo mais dinâmico sobre essa questão dessa matéria. E por que essa questão dessa matéria? O Justiça em Números de 2023, e aí essa é a segunda observação que eu quero fazer aqui, ele aponta que no ano de 2023, no ano de 2022, desculpa, nós tivemos aí algo em torno de mais de 1.400.000 ações transitando no Poder Judiciário brasileiro só sobre responsabilidade civil envolvendo danos materiais e danos morais. Então, meus queridos amigos, o que eu quero mostrar a vocês aqui é a potencialidade de que você entender uma matéria, que é uma matéria que relativamente é considerada fácil, mas ela não é considerada, ela não pode ser encarada como fácil, tá? Vai poder te trazer. Então, você tem mais de 1.400.000 demandas só em 2022, como apontado pelo Justiça em Números, que tratam sobre responsabilidade civil. E aí, Renato, o que eu vejo na prática, tá? Eu estou do lado de cá do balcão, o Vitor falou com vocês, eu trabalho na assessoria aqui do Tribunal de Justiça, tem 12 anos, 13 anos que eu trabalho aqui. Então, o que eu vejo do lado de cá do balcão, quando se fala em responsabilidade civil, é meio que uma irresponsabilidade civil por parte daqueles que fazem a demanda. É meio que um jogo de loteria. Olha, vou colocar aqui um valor para saber se exatamente vai colar e tal. Vou dar um exemplo. Uma pessoa compra uma sandália Havaianas, tá? No Mercado Livre. E aí a sandália Havaianas não chega. Não sei se foi roubada, não sei se foi perdida, enfim, não chega. A sandália Havaianas custa R$ 27,00 no Mercado Livre. Ela entra com ação indenizatória pedindo R$ 15.000 de dano moral. Como assim? Por quê? Para que esses 15.000? Ao mesmo tempo, um cara... E olha,
tudo que eu contar aqui é verdade, tá? Por mais engraçado, diferentão que seja, mas é verdade. Um cara vai para um motel com a mulher, chega no motel, ele sofre da impotência, não consegue complementar o ato, sai mais cedo do motel, provavelmente pé da vida, não usou as 4 horas do motel, usou acho que 1 hora e pouco, e o motel foi lá e cobrou 4 horas. E aí ele entra com ação de indenização por dano material, pedindo repetição em dobro, porque foi cobrado para ele indevidamente o horário cheio, quando ele não usou, e dano moral, porque ele foi cobrado porque ele não usou as 4 horas. Então essas são algumas ações que são coisas completamente disforme do que você quer entender como responsabilidade civil. E esse tipo de ação, eu posso dizer para vocês que são demandas, chegam a ser esdrúxulas. Isso aqui é você enganar o cliente. E olha que eu estou te falando uma coisa, muito tranquilamente. A minha assessoria é de 2º grau. Imagina o que chega no primeiro. E o juiz derruba logo lá no primeiro, dá uma improcedência, e o cara não tem nem a coragem de recorrer. Existe um estudo hoje que não chega a 40%, mais ou menos 40% mais ou menos, o número de ações que são recorridas. Ou seja, 60% em média, vamos botar aí 50% para ser bem otimista, não passam nem do 1º grau. Então você imagina o volume de aventuras que isso chega até o 2º grau, ou até o 1º grau. Mas aí o advogado pode olhar e dizer assim, tá, mas eu vou chutar aqui um dano. Não é isso, existe um critério científico, tá? Hoje o STJ ele já aplica uma linha de raciocínio que está sendo adotada pelos tribunais, que espelha um critério meio que científico. Mas para vocês atuarem, vocês precisam mudar. Eu vou usar até, Renato, uma palavra da moda agora. Vocês precisam mudar a chave. Agora tudo é moda, né? Então, assim, vocês precisam mudar a chave da forma como vocês pensam. Quer ver, Renato? Olha só. Pensa aqui comigo. Você que é advogado das antigas. Não muito. Você que é um advogado experiente. Vamos lá. Veja só. Você tem uma caneta que você adora, tá? É uma caneta Montblanc muito bonita que você adora. Eu chego lá e quebro tua caneta. Patrimonialmente, você teve uma redução de um valor no seu acervo patrimonial. Então, sua caneta lá valia, 15 mil reais, eu lhe dei um prejuízo de 15 mil reais. Então, você perdeu algo. A noção de perder algo é uma noção que ela está intimamente vinculada ao pensamento mais clássico possível da responsabilidade civil. Porque a responsabilidade civil ela só funcionava em cima da perda de alguma coisa. Porque a gente só tinha responsabilidade patrimonial. Então era muito fácil para o magistrado, era muito tranquilo. O magistrado fazia aquela equaçãozinha matemática ali, achava o que a pessoa perdeu e virava para outra e dizia, olha, Salomão, você causou um prejuízo de 15 mil reais para o Renato e você vai ter que pagar esses 15 mil reais para ele, ok? Ok. E aí, com o passar do tempo, a gente vai começando a entrar numa abstração. Qual é essa abstração? São os lucros cessantes. Aquela velha história do taxista, né? Que você bate, o taxista fica sem trabalhar, e aí o cara fala, poxa, olha só, eu tenho uma diária aqui, minha diária é mais ou menos de 400 reais, e o carro vai ficar parado 10 dias, então eu projeto no futuro que eu vou ter um prejuízo de 4 mil. Então a gente já saiu daquela situação mais concreta e foi para uma situação um pouco mais abstrata, apesar do que um dos erros bastante comuns em ações é quando você fala em lucro cessante, porque a pessoa não entende, geralmente o autor ele não entende que ele tem que provar que, em tese, a pessoa tem aquele ritmo de exercício. Como assim, Salomão? Presta atenção nesse exemplo. Carnaval de Salvador, tá o fotógrafo ali, já tem muito tempo, hoje ninguém mais usa esse serviço de foto, né? Hoje é celular, mas estava o fotógrafo ali, bonitinho, com a câmera fotográfica dele, de clique, tirando as fotos, porque depois do carnaval ele venderia as fotos dele. E aí, um bloco de carnaval, ele estava no carro de apoio, que é aquele carro de suporte que fica atrás do trio elétrico, né? Um caminhão que fica atrás do trio, e todo carro de apoio tem uma escada, tá? Uma escada que fica amarrada lá em cima, e em caso de emergência ele desamarra a escada desce e você desce por essa escada, como se fosse uma escada de bombeiro.
E aí não sei o que aconteceu, mas essa escada desconectou lá de cima. E aí na hora que desceu e bateu na cabeça do cara. Bateu na cabeça do cara, literalmente o cara desmaiou, né? Bateu, tomou uma pancada na cabeça, não esperava, caiu no chão ali, leva para o posto médico, beleza. O cara então entra com ação de indenização por dano material, por ele ter quebrado a câmera dele, e entra com ação de dano material pelo que ele perdeu de ganhar por causa da pancada. Afinal de contas, ele não conseguiu mais trabalhar nos outros dias de carnaval. E aí o que é que ele faz de prova nisso? Ele traz uma declaração dos sindicatos de fotógrafos dizendo que, em média, um fotógrafo no carnaval ganharia X se trabalhasse todos os dias tirando Y número de fotos. Ele apresenta lá, se você tirar 100 fotos, você consegue vender 60. Então tinha 60% o valor de tal. Só que isso não é a realidade dele. É a realidade de um estudo médico que foi feito pelo Sindicato dos Fotógrafos, que pode ser uma pessoa que venda mais e uma pessoa que venda menos. Isso não é prova de lucro cessante. Por quê? Porque a gente está num patamar ainda de perda. A perda ela é projetada para o futuro, mas ela é perda. Então, se ela é perda, ela tem que ser comprovada. E esse é um dos grandes erros nas ações quando a gente fala em danos materiais. É a pessoa não saber projetar para o futuro o que o próprio indivíduo ele experimentou de dano, ou o que ele vai experimentar de dano. Beleza. Isso aqui é o núcleo, né? Falando assim, em rapidíssimas palavras, esse aqui é o núcleo do dano material. Aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, né, todas as atrocidades da Segunda Guerra, aquela coisa toda, o pessoal começou a perceber que não adiantaria muito você proteger patrimônio e não proteger pessoa. É mais ou menos o que está acontecendo hoje, né? A gente está começando a perceber que não adianta muito a gente proteger tecnologia e não proteger meio ambiente. A gente vai tomar uma cacetada. Então, na época lá da Segunda Guerra, era isso. Você tinha um sistema eminentemente patrimonial, que só enxergava o dano material, aquela coisa toda. Só que começaram a ver que se você proteger muito o patrimônio e não proteger a pessoa, principalmente pós-Segunda Guerra, não ia dar muito certo isso. E aí a gente começa a desenvolver várias tecnologias, várias teses, melhor dizendo, envolvendo aqui e reforçando aqui a noção de uma proteção do indivíduo. E aí a gente abre agora para um espectro que a gente não estava pensando, que é o espectro dos danos extrapatrimoniais. Só que aí, Renato, meu amigo, quando a gente traz os danos extrapatrimoniais para cá, a gente tem que estar lastreado em alguma coisa. Ninguém pegou uma tela em branco e começou a jogar tinta nela e para ver o que dá. Alguém pegou um molde, e alguém que eu falo aqui, senhores e senhoras e senhoritas, e senhorios, o que eu falo aqui de pegou o molde, alguém, não é uma pessoa, tá? É uma sociedade como um todo, é um fomento de pensamento. Então, alguém pegou um pré-moldado e colocou ali e falou assim, ó, deixa eu tentar dar uma adaptada. E qual pré-moldado que veio para moldar os danos, a forma de você calcular o dano extrapatrimonial? Foi o dano patrimonial. E aí, Renato, eu lembro de uma situação aqui que eu vivi, e eu não sei por que isso ficou na minha cabeça, né? Vai ver que a espiritualidade deixou na minha cabeça para eu poder usar agora quando eu venho conversar sobre dano moral. Eu era estagiário de um escritório e meu chefe me chamou para participar da entrevista com um cliente novo. Isso, ó, tempos atrás, né? Antes mesmo, olha só, vou confessar, viu? Antes mesmo do Código Civil de 2002, vamos dizer assim. E aí, ele chegou para mim, eu estava lá sentado vendo, e ele chegou para o cliente, era uma questão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. E aí ele chegou para o cliente e falou assim, olha, eu preciso que você vá em qualquer loja, e seu nome não está no SPC? O cara falou, tá. Ele falou, tá, então eu preciso que você vá em qualquer loja, e nesta loja você peça para fazer um financiamento, um crediário, um carnê, seja lá o que for. Provavelmente, a loja vai fazer uma consulta e vai identificar que seu nome está inscrito. E você vai negar, e ele vai negar o seu crédito. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai se dirigir para o gerente e vai pedir ao gerente uma declaração para dizer o porquê o seu crédito foi
negado. E isso foi feito. O cliente foi lá e ele volta com esse documento. Claro, naquela época, né, se a gente pensar que a potencialidade do dano moral, ela começa muito a partir da Constituição Federal de 88, naquela época, tudo era muito novo ainda, né? Não tinha nem 20 anos de Constituição Federal. Então era tudo muito novo. O José Aguiar Dias, que tem um clássico da responsabilidade civil, ele já escrevia a responsabilidade civil desde 1945. As primeiras informações sobre responsabilidade civil, se você for fazer uma pesquisa jurisprudencial, nos tribunais superiores, que na época era o STF, lá no STF bate em 1955 o primeiro registro com a palavra dano moral propriamente dito, e que não tinha nada a ver com o instituto que a gente tem hoje, tá? Não tinha nada a ver. Então, o advogado que era o meu chefe, ele fez isso porque ele precisava demonstrar uma perda. Ele precisava demonstrar que aquela pessoa foi humilhada. Ele precisava demonstrar que aquela pessoa sofreu algo que reduzisse alguma coisa dele, que como não era o patrimonial, era o extrapatrimonial. E aí, o molde que eu falei, que a gente traz para o dano moral, é essa noção de perda. Quantas ações, Renato, eu pego e verifico, e o advogado sua a camisa, para tentar comprovar um dano. Quantas ações você já deve ter pego, como, por exemplo, na contestação, em que o advogado do autor chega lá e diz assim, não, mas ele ficou triste, ele ficou deprimido, ele teve ataque de pânico, ele tentou suicídio, ele não saiu mais de casa, ele ficou 4, 5 dias sem comer. E o advogado pega isso tudo para tentar configurar o dano moral ou extrapatrimonial. Por quê? Porque o advogado está contaminado ainda com a ideia de que tem que ter algum tipo de perda. Só que aí, Renato, quando a gente chega lá no STJ, a gente vai lá e tem súmula, se eu não estou enganado, acho que é a 370 lá do STJ, e na 370 do STJ você vai ver escrito mais ou menos o seguinte: o depósito antecipado de cheque pré-datado por si só gera dano moral. Então você pode me dar, Renato, um cheque pré-datado e dizer assim, Salomão, olha só, esse cheque aqui é para você depositar daqui a 15 dias. Beleza, uma construção nacional, né? Todo professor de direito empresarial / comercial fala isso, que cheque pré-datado é uma construção brasileira, não existe, porque cheque é pagamento à vista. E aí você chega para mim e fala, olha, Salomão, daqui a 15 dias você deposita. E aí eu vou chegar para você, beleza, Renatão, fechou. Mas aí eu vou falar, pô, bicho, precisando aqui desse dinheiro, eu vou pegar esse cheque de Renato, eu sei que é pagamento à vista, e vou apresentar no banco. E aí com 5 dias, o cheque era para daqui a 15, com 5 dias eu chego lá e deposito. O cheque era um cheque de R$500. Renato tem 50 mil na conta. Causou algum prejuízo para Renato? Causou alguma angústia, dor, sofrimento? Algo que não Renato viesse a experimentar? Não. Mas a súmula 370 do STJ diz que basta uma mera apresentação do cheque para gerar dano. Opa, onde é que está, Renato? Onde é que está, Vitor? Aquela ideia lá de trás que o meu prospector fez, que precisava ter uma perda, que precisava ter uma agonia, que precisava tirar você do seu ponto de equilíbrio. Cadê? A súmula diz isso. E outras inúmeras situações. Apesar de não ser um entendimento sumulado, o STJ tem posicionamento pacificado que diz que a mera inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por si só gera dano moral. E eu já passei por isso. Eu tinha um compromisso, estava no centro aqui da cidade, cheguei muito cedo, pensei que ia pegar trânsito, estava o trânsito bom, olhei assim, muito cedo eu cheguei, olhei, tinha uma CDL, Câmara de Dirigente e Logista. Eu falei, opa, vou lá, estou sem fazer nada, vou dar um passeio aqui. Cheguei lá e pedi um extrato. O extrato na época, eu não sei agora mais, mas na época era gratuito. Aí quando a mulher me deu o extrato do cadastro de inadimplente, tinha lá uma inscrição de uma empresa de telefonia que eu sequer era cliente. Lembro como hoje, R$1.900, meu nome estava inscrito lá. E aí eu olhei e falei, opa, que beleza, bilhete da sorte. Entra com a ação.
Qual foi o problema que eu tive? Nenhum. Eu não tive nenhum financiamento negado, eu não tive nenhum crediário negado, eu descobri por acaso. Mas o STJ ele tem a ideia de presunção de que ali já tem um dano. Então nós carregamos conosco essa noção de tentar configurar o dano moral numa perspectiva de uma perda de controle. E tem uma coisa que me dá uma coceira, que é o seguinte: perda de uma situação espiritual, a angústia, a dor, o sofrimento. Não, pessoal, vocês estão pensando errado. Então eu vou então fazer o seguinte, para mim é muito simples, Salomão, então. Eu não vou falar mais em dor, sofrimento, também não. Eu não estou dizendo isso. Não é isso que eu quero espelhar para vocês. Veja a seguinte situação. Uma mulher começando a dirigir, aprendendo a dirigir. Primeira vez que ela sai de carro com a carteira de motorista dela e sem estar acompanhada. E aí ela vem numa avenida que são 3 pistas, o sinal fecha, ela para prontamente na esquerda. Chegou lá toda bonitinha, né, obedecendo, a gente está no início da direção, a gente sempre obedece, parou bonitinha, o sinal amarelou, ela parou quietinha, aí o sinal ficou vermelho, veio o cara na pista do meio, parou também. Quando os 2 carros pararam, o ciclista veio atravessando na faixa de pedestre, o cara na esquerda veio, passou, invadiu o sinal, jogou o ciclista lá do outro lado do planeta. Essa senhora pegou um trauma de direção que ela nunca mais, pelo menos, né, até o momento do processo, ela nunca mais tinha conseguido dirigir. Ela teve depressão, ela teve sofrimento, ela teve crise do pânico. Eu pergunto a vocês, ela pode entrar com ação de indenização contra o cara que atropelou o ciclista? Não. Quem foi a vítima foi o ciclista. Mas ela teve dor, sofrimento. Não vai. Então, dor, sofrimento não é causa configuradora de dano moral. E antes que vocês desliguem o vídeo porque está achando que eu estou falando besteira, calma lá. Nós temos 3 teorias que trabalham em tese com a questão do que era o dano moral. Primeira delas é perda. Essa é a teoria mais clássica do mundo. Essa teoria ela sai de dano material e vem para o dano moral. Então ela tem mais ou menos os mesmos contornos, ou seja, você teria que comprovar dor, sofrimento, angústia, depressão e qualquer coisa do gênero. Segunda teoria, o dano moral, o dano extrapatrimonial, e já eu explico por que a diferença de uma palavra para outra, o dano extrapatrimonial é um dano que é causado em direitos da personalidade. Dá o exemplo aqui para vocês. Rio de Janeiro. Esqueci o nome da atriz agora. Bom, se eu lembrar, eu falo aqui. É uma atriz super famosa do Rio de Janeiro. Só está vindo para mim o nome da... Maitê Proença. A Maitê Proença, pegaram a imagem da Maitê Proença, uma foto, uma clínica de estética, pegou a imagem da Maitê Proença e publicou em um outdoor. E aí, ao publicarem um outdoor, tinha lá, a mensagem do outdoor era mais ou menos o seguinte, dizendo o sonho a ser alcançado com os tratamentos estéticos que a clínica ela oferecia. Então, perceba que ela não estava falando nada de mal da Maitê Proença. Aliás, ao contrário. A mensagem dizia que a Maitê Proença era o padrão ideal de beleza que se buscava e que se ia conseguir com a clínica. A Maitê Proença aí vai, judicialmente, e ingressa com ação. Dizendo o seguinte, mas espera aí, estão usando da minha imagem de forma indevida. Não me pediram autorização para publicar a minha imagem. E aí, o magistrado de primeiro grau, ele sentencia mais ou menos desse sentido. De fato, não há indenização a ser paga. Por quê? Porque a Maitê Proença, ela não pode conseguir comprovar qualquer tipo de angústia, dor, sofrimento ou qualquer coisa do tipo. Aliás, ao contrário, a Maitê Proença, hoje, tinha mais ou menos assim na sentença,
considerada uma mulher muito bonita, é utilizada como padrão máximo de beleza. Ela só recebe elogios. E aí a Maitê Proença, então, a demanda é julgada improcedente e a Maitê Proença, então, parte para o segundo grau. E lá no segundo grau, o desembargador reforma. Reforma, por quê? Porque o magistrado de primeiro grau adotou a primeira teoria, que é uma teoria hoje já caindo em desuso. O magistrado do segundo grau, ele adotou a segunda teoria, que qualifica dano moral como sendo ofensa a direitos da personalidade. Então, quando essa clínica utilizou a imagem da Maitê Proença sem a autorização dela, essa clínica, ela violou o uso da imagem. Não precisa falar que A nem B, foi violado o uso da imagem. E a gente, Renato, tem uma discussão bastante interessante aqui na Bahia, aqui em Salvador, que acontece geralmente no carnaval. Por quê? Nós temos aqui todas as redes, basicamente, né, de transmissão de canal aberto, elas vêm para cá e ficam passando flashes e tal. Inclusive tem uma rede que passa o carnaval quase que integral para o Brasil, né? E se você começar a prestar atenção, depois que eu falar isso agora, vocês dois aqui, e quem estiver assistindo aqui vai começar a prestar atenção nisso. Eu já sei, vai aparecer gente que está aprontando, né? Perfeito. Né? Se você prestar atenção, hoje as empresas, elas não focam muito nas pessoas. Antigamente, elas viam aqueles beijões ali, ela ia com a câmera, fechava a câmera em cima, e isso gera dano. O Vitor passou a usar boné no carnaval por causa disso. O Vitor usa boné e óculos escuros no carnaval para não ser reconhecido. Me disfarçar agora. O que acontece? Quando você é pego na multidão em abstrato, ali tudo bem, não tem o que você resolver. Agora, quando você é focalizado central, o ponto central da imagem, você é o foco, sua imagem está sendo utilizada. E alguém tem que pedir autorização para usar sua imagem, claro, de fato. Tem um caso que aconteceu com umas alunas minhas, que foi bem interessante. Foram um grupo de umas 8 meninas, mais ou menos, para um bar. E aí estavam as 8 sentadas numa mesa circular, e era mais ou menos Dia da Mulher, alguma coisa assim, era o mês da mulher, alguma coisa. E aí uma empresa de jornalística daqui foi para esse bar fazer uma entrevista e viu essa mesa com 8 mulheres. Então, o repórter fotográfico chegou lá e disse assim, olha, eu posso tirar uma foto com vocês? E aí o repórter mesmo chegou lá e falou, olha, a gente vai fazer uma reportagem com vocês aqui sobre a independência das mulheres. E aí tem uma foto, a foto é bem legal, assim, são as 8 sentadas numa mesa redonda, e a reportagem saiu muito legal, sabe? Saiu uma reportagem muito boa, muito agradável, falando das mulheres, da independência das mulheres, da evolução feminina, tal. Beleza. Passa-se um tempo, mais ou menos lá para outubro, sai uma pesquisa, eu não vou lembrar o ano, tá? Mas sai uma pesquisa onde identificou que Salvador tinha uma média de 1,6, 1,7 mulheres para cada homem. Né? Então, assim, tinha um número quase o dobro de mulheres para cada homem aqui. E aí, velho, sai numa reportagem no jornal a mesma foto das 8 mulheres e no título, mulheres saem à caça na noite de Salvador. Olha o tamanho do dano. Ela precisava ter um sofrimento, sofrer um bullying na faculdade. Não! Ali a imagem já foi utilizada de forma indevida. Por que indevida? Porque ela tirou foto para uma reportagem. Ela não tirou foto para outra reportagem. Tá? E os direitos da personalidade, eles têm várias restrições lá na casa do artigo 20, 21, 22 e seguintes do Código Civil. Como, por exemplo, a seção de imagem, ela tem que ser uma seção de imagem não permanente. E aí, olha que situação interessante. A Rede Globo
a Rede Globo de produções, né, não a Rede Globo em si, mas o conglomerado Globo, eles passaram por vários maus bocados por causa da tutela do direito à personalidade. Todo mundo sabe do mundo jurídico, salvo os mais novinhos, o quanto a Globo sofreu com as primeiras edições do Big Brother. E o que a Globo sofreu, faz um pouquinho mais de tempo, é mais recente, quando ela lançou o canal Viva. Olha que situação interessante, ela lança o canal Viva, que é um produto que gera renda para ela, em que ela pega novelas lá do tempo do Ronca, né? 1970, 1960, e volta a publicar. E aí? E aquela pessoa, o ator, a atriz, ou os herdeiros do autor, os herdeiros da atriz que está na novela de 1970, que foi autorizada em 1970, existe uma violação de uso da imagem agora? Mas a novela é linda. A atriz ali, ela é super romântica, ela está no melhor auge da época dela. Não tem nenhum tipo de sofrimento, mas e aí, pode usar? Sem pedir autorização? Então, essa é a segunda teoria. É a teoria que ela aborda a questão da ofensa ao direito da personalidade. Existe uma terceira teoria que diz que dano extrapatrimonial é tudo aquilo que ofende a dignidade da pessoa humana. Essa terceira teoria eu não gosto nem da primeira nem da terceira. A primeira eu não gosto porque é sem razão, né? Ela é bem falha. E a terceira eu não gosto porque ela é muito ampla. Porque qualquer coisa você pode encaixar em ofensa da dignidade da pessoa humana. Basta você ter um bom argumento e você encaixa perfeitamente. Então, pessoalmente, eu fico com a segunda teoria. Mas eu digo a vocês que se vocês forem olhar no STJ, você ainda vai ver muito ministro dizendo que dano extrapatrimonial é aquele que afeta a pessoa porque a pessoa ficou tristinha, por exemplo. A pessoa ficou #chateadinha. Só que esse mesmo STJ, que diz que dano moral é aquele do chateado, esse mesmo STJ diz que a mera infidelidade por si só não gera dano. Então, uma pessoa que é infiel a outra, se isso não resultou em outras consequências, mas só a infidelidade, a pessoa ficou tristinha ali, chateadinha, mas com o tempo melhora, não gera dano. Então, a gente ainda tem uma instabilidade muito grande quando a gente fala em dano. E aí, Renato, eu estou falando muito aqui, tá? Me interrompa, por favor. Mas você tem razão quando você diz que os advogados que não estão preparados, eles estão patinando em uma área que é uma área desconhecida. E aí, o profissional faz o que quiser ali, bota ali na petição, e se colar, colou, e tá tudo bem, e segue. E não é assim. Eu vou dar uma informação para vocês. A súmula 362. Vitor, dá uma conferida para mim aí, se é 362 ou 362, né? Os juros de mora começam a correr. Oi? A questão do dano moral dos juros começam a correr, não? Não. É uma que fala o seguinte, que a sucumbência do valor do dano moral não gera sucumbência recíproca. Então, se você entrou com uma ação e pediu R$10 mil, e o juiz te deu 5, você ganhou a ação. Se o juiz botar lá, julgo parcialmente improcedente o feito para condenar Salomão a pagar R$10 mil de indenização. Não é essa, não. A súmula 362 é aquilo que eu estava falando. A correção monetária do valor de indenização do dano moral incide da data do arbitramento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou colocar súmulas do dano moral. Pode ir falando, eu vou procurar aqui. 326, dá uma olhada aí. 326. Então, se o juiz... Aqui, exatamente. Nos casos de indenização por danos morais, fixado o valor indenizatório menor do que o indicado na inicial, não se pode, para fins de arbitramento e sucumbência, incidir o paradoxo de impor-se à vítima o pagamento de honorários advocatícios superior ao deferido. E ninguém se toca nisso. Então você vai lá, o juiz... E pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, de quem está do lado de cá do balcão,
é vocês que têm que correr atrás dos honorários advocatícios de vocês. Desculpa, mas assim, honorários sucumbenciais, quem tem que cuidar é vocês, porque o juiz vai lá, vai dizer assim, eu julgo parcialmente procedente a demanda para condenar a Salomão a pagar 10 mil reais para Renato. Só que Renato pediu 20 na petição inicial dele. E aí ele vai botar, diante da sucumbência recíproca, eu condeno o Renato a 10 e condeno o Salomão a 10%. Só que Renato não pode me pagar nada, porque a súmula 326 diz que, olha, se o valor for menor, não significa procedência em parte da demanda. Significa que você ganhou a demanda toda, porque você queria a condenação. A quantificação é quantificação. O seu foco, o seu objetivo, o seu pedido é a indenização. Essa súmula, meu querido amigo, ela foi questionada quando o CPC de 2015 entrou em vigor. Por quê? Porque antes, no CPC de 73, você poderia fazer pedido ilíquido de dano moral. Você podia pegar a petição inicial e falar assim, ó, eu quero um dano moral e Vossa Excelência arbitra. Eu tenho até um caso interessante que o cara entrou com a petição inicial, contando lá a situação do dano moral, blá, 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 e aí ele botou assim no pedido, né? Eu quero que seja arbitrado o valor do dano moral de acordo com o que Vossa Excelência achar adequado. E aí o juizão foi lá e, pau, 500 reais de dano moral. Aí ele veio, apelação. Não, esse valor tem que ser majorado, é um valor ínfimo, não sei o quê. Na apelação, ausência de interesse recursal, Renato. Negativa de segmento por ausência de interesse recursal. Por quê? Porque no pedido dele era o quanto Vossa Excelência achar devido. Se o juiz achasse devido R$1, ele tinha que aceitar R$1. Isso fazia no Código de 73. Isso era uma forma, pessoal, vocês que não advogaram no Código de 73, isso era uma forma de burlar o valor da causa. O cara fazia isso para conseguir pagar menos custas. Só que ele podia cair nessa armadilha. O CPC de 2015 está lá no 300, me corrija aí, Renato, você é melhor que eu, muito melhor que eu, 395, né? Inciso 5º, está lá dizendo que na petição inicial tem que ter o pedido... 292, inciso 5. Pronto, errei demais, só acertei o inciso. 292, inciso... As indenizações, inclusive as de dano moral, o valor devido. Perfeito. Mas eu queria fazer uma consideração. Fala. Na verdade, o que o Código também não falou sobre isso e deveria ter falado, porque eu sempre falo isso, a linguagem do Código, ela não pode ser só para estudiosos, que, aliás, é uma minoria. A gente está falando de advogados que trabalham na área, vão abrir ali. Eu falo isso. É um absurdo nós termos hoje, no nosso direito, súmulas contraditórias. Perfeito. Nós temos súmula do STF e do STJ. Mas Renato, embargo de terceiro para compromisso de compra e venda. A súmula de D4 do STJ fala que sim, a 621 do STJ, do STF fala que não. Ok, a gente faz um rápido esforço de interpretação e entende que a súmula 620 foi feita antes da Constituição de 88, quando não existia STJ. Mas isso não pode existir. O direito tem que ser... da mesma forma que o artigo 3º da LINDB fala que ninguém pode se excusar de cumprir a lei alegando o seu desconhecimento, tem que ser de fácil aptidão. Mas o que acontece? Esse dano que se estabelece e que é obrigatório o advogado aportar é o chamado dano consolidado. Eu bato no carro do Salomão e falo assim, Salomão, você é um péssimo motorista, horroroso, idiota, blá, 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 e além disso eu bato no teu carro. Beleza. Esse é um caso consolidado. O Salomão vai lá, vai fazer um orçamento, na prática a gente pede geralmente 3 orçamentos, e arbitra lá um valor de dano moral, que é justamente o que você está falando, sobre a questão de arbitrar. Agora, a gente tem danos continuados. Sim. Aquela situação que o cara vai ter que fazer várias cirurgias estéticas, vai ter que tomar medicamentos por 3, 4 anos, fazer fisioterapia por não sei quanto tempo por conta do acidente. E o dano moral também pode ser continuado.
Porque Sim. depende da proporção. Imagina, por exemplo, que um desses informativos de fofoca falam lá que fulano foi pego com outra mulher. Isso pode gerar uma situação desse tamanho, ou pode gerar uma situação a ponto que hoje é o que acontece hoje na nossa vida. Você vai pegar, por exemplo, pessoas porque eram fãs daquela atriz que foi traída e vão até os patrocinadores do cara falar, ó, vocês... Então o cara perde patrocínio, o cara não é chamado para a próxima novela, então o dano ele pode continuar. Nesses casos, dá para se permitir, desde que se justifique, obviamente, um valor ilíquido para o dano moral ou material, mas acho que é uma situação excepcional. E aí eu pergunto para você, já no meio da situação, nessas situações em que se permite o valor da causa ilíquido, né, ou os R$1.000 para fins fiscais aí da vida, como é que funciona? A sucumbência se aplica do mesmo jeito? Se aplica do mesmo jeito, é isso. Essa súmula, essa 326, ela é anterior ao CPC. Então, ela foi criada porque se fazia pedidos ilíquidos de dano moral, colocando lá como valor da causa o mero caráter fiscal e etc. e tal. E aí, quando o CPC de 2015 ele entra em vigor, ela passou a ser questionada. Passou a ser questionada como? Falou, olha, se a gente tem pedidos agora concretos de quantificação em danos morais, como é que quando o juiz arbitra um valor a menor, ele não tem uma sucumbência recíproca? E aí, mais ou menos, a ideia foi exatamente essa. Porque quando você pede uma condenação em danos morais, você pede uma condenação em danos morais e ponto. A quantificação é quantificação. E aí eu quero pegar esse gancho, tá? Quero pegar esse gancho e trazer para um segundo ponto. Por quê? Vamos mudar aqui a nossa segunda chavinha, né? Eu já te mostrei, já tentei te mostrar, na verdade, que a questão da dor, sofrimento, angústia, tal, ela não é um elemento fundamental para a configuração de dano moral, né? Então a gente roda essa primeira chave, vamos rodar agora uma segunda chave. O dano moral, para você enxergar, Renato, o dano moral de uma forma muito legal, você pensa ele em um movimento bifásico, 2 fases, tá? Como assim, Salomão? Movimento bifásico. Primeiro movimento, identificação da ocorrência do dano propriamente dito. Vamos voltar lá para a parte do cheque? Veja só, o Vitor, ele passa 2 cheques para nós. Um para mim, no valor de R$5.000, e um cheque para o Renato, no valor de R$5.000. O Renato, ele adota uma medida e ele deposita o cheque antecipado do Vitor. Tá? Chegou lá e depositou o cheque antecipado do Vitor. Beleza. Vitor, o cheque de Renato era de R$500, Vitor tinha 10 mil na conta dele. Tranquilo. Então, o Renato foi lá, era para 15 dias, Renato depositou com 10 dias, com 5 dias, pegou lá os R$500 dele. O Vitor ficou com 9.500. Com 10 dias, Renato pagou uma conta gigantesca de R$9.400. Ficou com R$100 na conta. Só que o Vitor ia receber valores dentro do prazo que seria o prazo de depósito do cheque, ou seja, 15 dias. Ele já tinha calculado isso. Só que eu me apressei na situação e depositei o cheque dele antecipadamente. E aí, quando eu depositei antecipado, ele só tinha R$100 na conta. Meu cheque era de 500. O banco foi lá, me pagou 500, pegou o Vitor, meteu no cheque especial, começou a rodar um bocado de juros e por causa disso o Vitor se embolou, a dívida cresceu, o nome dele foi para o SPC Serasa. Ok? Pegaram a ideia aí? Então, 2 cheques passados para 2 pessoas diferentes pelo mesmo emissor. Uma pessoa depositou, a pessoa tinha saldo, perdeu lá só os R$500. O outro, ele depositou, a pessoa não tinha saldo. E aí, por não ter saldo, entrou no cheque especial, ok? Os 2 casos são danos morais. Confere? Confere pela súmula 370, que diz que a mera apresentação de cheque antecipado, cheque pré-datado de forma antecipada, por si só resulta, então, nos danos morais. Perfeito. Só que, você sendo juiz, e aí eu quero conversar com você que está aí do outro lado, tira a sua roupa de advogado e veste a roupa de juiz.
ou de advogada, né? E veste a roupa de juíza. Pensa como juiz. E veja só, você daria a mesma indenização, vou falar melhor, você condenaria o Renato a pagar ao Vitor a mesma. Acho que comeu. Sua voz travou, Salomão. Travou um pouquinho aqui a imagem do professor Salomão. E agora? Opa, agora voltou. Então, volta só 15 segundos o que você tinha falado, porque travou por um tempinho. Vamos lá. Vocês pegaram os dois exemplos, né? Vitor emitiu 2 cheques de R$500 com data pré-datada para 15 dias no futuro. O Renato deposita 5 dias antes. Quando o Vitor tinha R$10.000 no caixa, perde 500 para o Renato. Eu deposito 12 dias depois, ou seja, antes do prazo acordado, mas nesse momento o Vitor já tinha feito um pagamento. E porque eu depositei esse cheque, ele foi para o cheque especial, o nome dele foi para lama, enfim, tiveram consequências. Aí a minha pergunta, e deve ter sido essa parte que deu uma travadinha: tire sua roupa de advogado e vista sua roupa de juiz. E pense comigo, quando você for sentenciar, o mesmo valor que Salomão pagará a Vitor é o mesmo valor que o Renato pagará ao Vitor? Basta você apresentar o cheque pré-datado de forma anterior. Tá travando de novo. Travou mais uma vez. Já ele volta aqui, a gente pede para ele retomar. Travei? Travou. Deixa eu mexer aqui o meu computador para ver se não é ele que está muito tempo paradão aqui. Deixa eu travar a câmera. Pronto, vamos ver agora. Vamos lá, vamos continuar. Vamos tentar de novo. Deixa eu fazer aqui, então, fechar aqui também algumas coisas para liberar a memória. Vamos tentar agora. Então, vamos lá. Ó. Será, agora está fluindo, né? Será que o magistrado, seria justo o magistrado determinar o mesmo valor de indenização para que Salomão pague para Vitor, seria o mesmo valor que o Renato pagaria para o Vitor? O dano moral ele já existe. Pela súmula 370, basta apresentar antecipadamente cheque pré-datado. E aí é isso que eu quero dizer a vocês quando eu falo que tem que pensar no dano moral como algo bifásico. Lembra um pouquinho lá atrás que eu falei, olha, pessoal, eu não estou querendo dizer a vocês que vocês não têm que validar a dor, o sofrimento, o sentimento negativo de alguém. Não é isso. O que eu quero dizer é, pegue essas situações e não coloque na primeira fase, porque a primeira fase é a fase de identificação do dano moral. Coloque na segunda fase, que é a fase de quantificação do dano moral. Vou dar um exemplo para vocês. Um time de futebol aqui da Bahia, ele foi para a segunda divisão. E aí, um pai e um filho foram para o estádio e tem uma foto deles num estádio, assim, numa arquibancada vazia, e pai e filhos abraçados com a bandeira do time pelas costas e chorando copiosamente. Essa foto, clique, foi para a capa do jornal. Olha que interessante. Tem uso indevido da imagem? Tem. Dano moral já existe aqui? Já. Agora, o menino, ele foi massacrado no colégio. Né? Todo mundo lá foi lá, tirou uma graça com a cara dele, aquela coisa toda. O pai, idem no trabalho. Isso não é dano. Porque o dano já existiu com a utilização indevida da imagem. Isso é quantificação. Porque ainda que eles não tivessem sofrido nenhum tipo, vou botar aqui a expressão bullying, né? Nenhum tipo de bullying, o dano já existia. Exemplo, uma menina aqui em Morro de São Paulo, ela é ruiva, andando e personal trainer, um corpo escultural, um biquíni minúsculo, o repórter vai lá, tira uma foto e bota assim, estrangeiros invadem Morro de São Paulo. E ela é o destaque da capa. Qual foi
a informação depreciativa dela nenhuma. Mas em usar a imagem dela de forma indevida, já tem o dano. Se tivesse algo depreciativo, você não pega isso e joga para o dano na hora que você for construir sua petição. Você leva isso para a quantificação. Então, isso é uma das técnicas que eu ensino, que eu comento quando eu estou falando de dano moral. Essa é uma das técnicas de você quantificar, Renato. Fala. Deixa eu fazer uma observação. Tem uma pergunta aqui que é pertinente a isso que você está explicando. O Matheus Fonseca, ele disse o seguinte: boa noite, professores, excelente temática. Até que ponto a cultura do cancelamento online está desafiando os limites dos danos morais, especialmente considerando a liberdade de expressão e a responsabilidade individual na era digital? Na verdade, aqui, e só fazendo um contraponto, hoje nós estamos, e por favor, tirando qualquer viés político a questão, uma discussão que realmente teve, não estou falando para você isso, tá, Salomão, estou dizendo do meu próprio discurso, você pode falar o que você quiser aqui, mas o que eu quero dizer é, hoje ficou famosa a questão do Elon Musk que falou do Alexandre de Moraes, né? Então nós temos hoje, são vários, aqui a gente está falando de uma fotografia de uma pequena situação, porque isso acontece em qualquer situação, mas hoje, dentre todas as ponderações de valores que nós enfrentamos todos os dias, um deles é a liberdade de expressão, e o outro diz que não existe liberdade de expressão quando for para falar de tal assunto, qual assunto. Então, a gente tem essa questão, que era realmente a questão do Matheus, e eu queria saber um pouco de você sobre isso. Eu também não vou aprofundar, nem polemizar, e a luz aqui estourou, mas assim, eu não vou polemizar, nem chegar em nenhum ponto nesse sentido. Mas eu acho que, assim, o ponto fundamental para se discutir isso com certa racionalidade é você inicialmente entender e procurar entender, saber o que é a liberdade de expressão. Né? Eu uso uma expressão que eu já vi alguns repórteres escreverem. A liberdade de expressão ela não é confundível com libertinagem de expressão. No mundo físico, a gente não tem essa liberdade. No mundo digital, a gente também não deve ter essa libertinagem. Eu falei liberdade, mas seria libertinagem. Se eu chegar pessoalmente para você, Renato, e disser que você é um mau caráter, que você rouba, que você é não sei o quê, você vai fazer uma interpelação contra mim e eu posso responder criminalmente. E por que isso seria diferente no mundo virtual? Né? Mas sem qualquer discussão jurídica, eu não vou nem me arriscar a usar nenhum tipo de exemplo, nem nada. O que acontece na era digital? Nós temos uma lei chamada Marco Civil da Internet, que, na minha opinião, ela é muito, 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 muito ruim. Assim, no corte de responsabilidade civil, como a gente está falando aqui, tá? Pelo amor de Deus. A título de exemplo, Matheus, se tiver algo que seja agressivo a você, vamos lá, eu publico algo falso sobre o Renato. Eu digo assim, Renato é um péssimo professor, Renato enrola na sala de aula, o livro que o Renato escreveu não foi ele que escreveu, blá, 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 e publiquei. Qual é a primeira intenção que o Renato vai fazer? Renato vai chegar e vai dizer, opa, peraí. Aí ele vai notificar. Vou até ser mais simples. Eu faço um vídeo falando isso. Falo, olha, Renato, você é isso, isso, isso. Você é um pilantra, você não sei o quê. Daí, puf, YouTube. Qual é a primeira coisa que o Renato vai fazer? Meu Deus, tá ali o vídeo do Salomão falando um bocado de asneira de mim e tal. Vou notificar o YouTube. E aí você vai lá e notifica o YouTube e fala assim, olha, querido YouTube, esse assunto aqui é falso, isso aqui é indevido e tal. Pelo Marco Civil da Internet, o YouTube não tem obrigação, acho que é o artigo 19, não tem obrigação de tirar o conteúdo.
Olha que loucura. Por quê? O provedor de internet ele só tem a obrigação de tirar o conteúdo depois que ele for judicialmente notificado. Então tem que ter uma ordem judicial para que o provedor cumpra com a obrigação de retirar. Então, de vez em quando, meu amigo, eu vejo o pessoal assim, porque saiu uma notícia falsa no Instagram e o pessoal notificou o Instagram e o Instagram não falou nada, isso é um absurdo. A lei deixa o Instagram fazer isso. Você precisa de uma notificação extrajudicial, porque quando o Marco Civil da Internet foi feito, entendeu-se que se você apenas notificar a empresa para que ela tire, você estaria ofendendo a tal da liberdade de expressão. E aí você diz assim, então beleza, eu vou fazer uma notificação, vou pedir ao juiz que bote uma obrigação de fazer em cima do YouTube para que retire do ar o vídeo de Salomão. Perfeito. Mas o próprio Marco Civil da Internet, com base na liberdade de expressão, diz assim, quando você for pedir para o juiz, você tem que indicar qual é o endereço perfeito. Então você tem que botar lá o URL para que o juiz fale para o YouTube que ele tem que tirar daquele URL. Só que aí o YouTube vai tirar daquele URL, eu vou criar outro. Aí você vai ter que entrar com um novo pedido judicial, indicando um novo URL, e aí a gente fica nesse jogo de gato e rato. A única possibilidade que tem para você tirar automaticamente, sem precisar do Poder Judiciário, administrativamente, é quando tem cenas de sexo ou ofensa à criança e adolescente. Fora isso, nada. Então, você vê que tem uma mitigação à proteção da responsabilidade civil da pessoa quanto ao provedor de acesso. Não é quanto a quem produziu o conteúdo, tá? Se eu produzo um conteúdo falso contra a Renata, eu vou responder. Mas o provedor de acesso, só se ele descumprir uma decisão judicial. E aí, Matheus, o que é que acontece? O mundo digital, ele vem, e o mundo digital ele é disruptivo em várias perspectivas. Várias perspectivas. Veja, por exemplo, agora em 2024, teve uma alteração no Código de Processo Penal que ele passou a prever como crime a importunação sistemática, né? O bullying. E ele teve que fazer o tipo penal cyberbullying. Porque o mundo digital é um mundo paralelo, é um mundo novo. É um mundo de disrupção completa e responsabilidade civil não está isenta disso. Então, assim, de fato, o cancelamento digital é algo que tem que ser estudado com muito cuidado. O novo Código Civil, né, a reforma do Código Civil aí vem com um livro só de direito digital, tá bem interessante. E aí, Renato, eu trago até um exemplo para você que são as notícias falsas. Eu não gosto muito de chamar de fake news, tá? Fake news é um nome fofinho que foi criado para mentira. É fake news. Não, é mentira. Então, assim, as mentiras que estão sendo mencionadas sobre o auxílio dos voluntários e dos doadores para a tragédia do Rio Grande do Sul. E aí a Polícia Federal está fazendo levantamento para saber, inclusive tem um coaching que é super influente, falando um bocado de asneira sobre isso. E o que acontece? Isso é uma forma de dano coletivo, velho. Aí aqui a gente já está pensando num dano moral coletivo, mas é um dano moral. Porque você, se ficar comprovado que a partir... E olha como é difícil, mas, né, pensando no mundo acadêmico, se ficar comprovado o nexo de causalidade entre a manifestação daquela pessoa que tem uma forte influência e a redução do fornecimento de insumos do auxílio, é um dano moral coletivo. Desculpa, é um dano material coletivo. O dano moral já pode ser configurado pela própria informação falsa. Por exemplo, imagine, vou dar aqui o lado positivo agora, né? O Whindersson Nunes, ele fez uma campanha, ele arrecadou 3 milhões de reais para doação. Imagine se um cara desse começa a falar mal, o quanto ele não vai afetar todo o processo de suporte daquelas pessoas que estão precisando. Então, o mercado digital hoje é uma área que quem está se dedicando a estudar, e seja na área
de direitos autorais, de responsabilidade civil, enfim, o pessoal está nadando de braçada, sabe? Está nadando de braçada mesmo. Respondi, meu querido? Respondeu. Vou te fazer uma outra pergunta aqui do Wesley. Professor, tendo em vista essas peculiaridades do dano moral e a interpretação equivocada e arcaica que muitos magistrados usam para não dar o dano moral, eu costumo usar paralelamente o pedido por dano e pedido por dano temporal. Na verdade, ele faz um comentário, né? Que é o que ele utiliza. Eu só não entendi o que seria esse pedido por dano temporal. Eu até falei, de repente, alguma tese de civil que eu desconheça e eu... O que seria mais próximo aí, assim, seria o desvio produtivo, né? Que seria o antigo perda do tempo útil, que não se fala mais em perda do tempo útil, se fala em desvio produtivo. Pode ser. Mas eu vou pegar a pergunta dele, o comentário dele, como é o nome dele? Eu vou te passar, eu te passo aqui. Não, só fale o nome dele para eu fazer a puxada aqui do comentário. Wesley. Pronto, Wesley. Olha, seu comentário é bastante interessante. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu, por diversas vezes, utilizei a expressão dano extrapatrimonial para falar de dano moral. Na verdade, na maioria das vezes, eu falei em dano extrapatrimonial. Por quê? Eu sou aderente a uma linha de raciocínio que entende que o dano extrapatrimonial ele não se confunde com o dano moral. E isso é bem interessante para vocês. Veja só, quando a gente fala em dano material, nós falamos em duas perspectivas. O dano emergente e o lucro cessante. Tá? Se o Renato vai produzir uma petição inicial, ele vai botar lá do dano moral. Ponto 1.1, do lucro cessante. 1.2, do dano emergente. Está tudo dentro do dano material. O próprio STJ, agora eu também não lembro de cabeça, tá? Ele tem entendimento sumulado que ele diz que dano estético não se confunde com dano moral. Tá? Mas qual é como é que você paga um dano estético? Se eu, por exemplo, der um soco no Renato e por causa disso ele tiver um afundamento de malar, ele tem um dano estético. Como é que vai ser pago esse dano estético? Através de dano moral. E quando o STJ ele vem de lá e diz que dano estético e dano moral não se confundem, ele está dizendo para a gente o seguinte, olha, existe uma árvore, assim como existe a árvore do dano material, existe a árvore do dano extrapatrimonial, onde dentro do dano extrapatrimonial você tem dano moral, dano estético, dano por desvio produtivo, dano por frustração do projeto de vida, que tem expressamente isso na CLT. Na CLT tem esse tipo de dano. Então, é o que a doutrina chama de novos danos. E se você não pegou ainda a noção, vou usar uma expressão da área do Renato, que é a área de processo civil, cada pedido desse é um capítulo. Então, imagina o seguinte, Renato, ele é um modelo fotográfico. E aí o Renato fecha um super contrato e vai para um bar comemorar. E aí, lá nesse bar, no outro dia o Renato teria foto, tá? As fotos para tirar desse contrato que ele fechou. E aí, nesse bar, alguém acha que o Renato estava olhando para a namorada desse alguém. E o cara vai lá, tira a satisfação do Renato, eles entram em via de fato e o cara dá uma garrafada e corta o rosto de Renato. Bufo, o Renato caiu no chão lá, foi levado para o hospital. Quantos danos você enxerga aí? O Renato não conseguiu tirar foto. E aí, como ele não conseguiu tirar foto, uma segunda pessoa foi lá, o contrato dele foi cancelado. Quantos danos você enxerga aí? Dano material, o contrato que Renato perdeu e o contrato que Renato o que ele deixou de ganhar para frente, tá? 2 danos. Material, extrapatrimonial, você tem o dano moral pela ofensa à imagem do Renato e você tem o dano estético
pela lesão permanente que ficou no rosto dele. Tudo isso são capítulos. São pedidos que você vai empilhando na sua petição inicial. Se você não fizer isso de uma forma correta e você colocar tudo na mesma sacolinha, o juiz vai te indenizar pela mesma função, ou seja, vai olhar para você e vai dizer, ó, seu dano moral está aqui. Quando, na verdade, nós não estamos falando de um dano só, mas de um encadeado de danos. Tá? Então, isso aí que também é possível de ser utilizado na questão da quantificação do dano. Mas vê só, eu estou vendo aqui que nosso tempo já está chegando, e aí, pessoal, eu falei com o Renato que eu converso demais, ele podia me cortar, mas ele é muito gentil, me deixou falar muito aqui. Então, deixa eu só fechar um negócio aqui para não esquecer. Eu falei lá no início que o STJ hoje ele adota o que se chama a teoria bifásica do dano moral. E que diabos seria essa teoria bifásica? Vocês podem até usar isso na petição inicial de vocês já, antecipando ao magistrado. A teoria bifásica, ela é uma teoria que foi trazida, eu acho que foi pelo Belize, se não estou enganado, pelo ministro Belize, e ela diz o seguinte, na hora da quantificação do dano moral, o juiz ele tem que entender uma lógica e utilizar-se de 2 posicionamentos. Como assim, Salomão? 2 posicionamentos. Imagina o seguinte, publicar uma foto indevida de uma pessoa. Quanto custa isso? Né? Qual é o valor desse dano? O que é que o juiz tem que fazer? Pelo método bifásico, que é um método lógico, que eu acho um método bastante interessante. Ele deve pegar ou no STJ, ou no tribunal dele, é o mais indicado, tá? Se não tiver no tribunal dele, em outros tribunais. Ele vai pegar e vai analisar o seguinte, utilização indevida de imagem, como é que a jurisprudência se posiciona? Bom, utilização indevida da imagem, você tem danos de 10 a 50 mil. Então, essa é a primeira fase, a grosso modo, essa é a primeira fase da quantificação do dano. Então, você já fez a baliza mínima e você fez a baliza máxima, de 10 a 50 mil. Perfeito? Feito isso, o juiz parte para a segunda fase do método bifásico. Que segunda fase é essa? Bem especificamente na causa, especificamente na hipótese fática, quais são as características dessa hipótese fática? O que é que tem de elemento específico nessa hipótese fática? E aí, utilizando desse elemento específico, você vai pegar a régua e vai aproximar dos 5 ou aproximar dos 50. Então, o juiz, se ele seguir o método bifásico, ele vai dizer mais ou menos assim, olha, analisando a causa em abstrato, utilização indevida da imagem, eu verifico que a jurisprudência ela tem posicionamentos que vão de 5 a 50 mil. Pronto. Fase 1. Fase 2. Especificamente para o presente caso, eu vejo que além da publicação da imagem, houve uma ofensa, que a pessoa foi, pegar aqui o que o Matheus falou, foi cancelada digitalmente. Então, por causa disso, eu vou aproximar a indenização mais próxima possível do máximo, que é 50. Essa é a segunda fase do dano. E aí, Renato, nessa segunda fase, o advogado que está preparado, o advogado que está atualizado, ele vai poder usar essa segunda fase para fazer o distinguish. E aí ele já vai chegar na petição dele e dizer, doutor, olha só, eu já fiz aqui o método bifásico para você, eu sei que para uso indevido da imagem é de 10 a 50, perfeito. Só que o meu caso não se encaixa dentro do caso mais grave, que era o 50. Então, extrapola esse 50. Vai para 60. Porque no meu caso tem essa característica diferente. Então, não fica uma loteria. Não fica você jogar para cima e tentar descobrir o que é que vai acontecer. E isso, ao meu ver, apesar de eu não ser advogado, dá até uma tranquilidade maior para você conversar com o teu cliente. Porque você vai gerar uma expectativa razoável no teu cliente. Pessoal, não tem coisa pior do que você gerar uma expectativa irrazoável em ninguém. Porque se você não consegue, você vai chegar para o cliente e vai dizer assim, ó, vou pedir 100 mil para você. Aí o juiz dá 5. Você vai chegar para ele e vai dizer, ó, o miserável do juiz deu 5. Não, o miserável do juiz não deu 5, não. É que a causa era de 5. Você enganou teu cliente.
Quando você passa a pensar pelo método bifásico, você passa a gerar uma expectativa racional no teu cliente. Você vai dizer, ó, eu tenho a baliza A e a baliza B. Vamos tentar trabalhar com isso aqui, ou vamos tentar extrapolar isso aqui. A reforma do código, que está sendo tão espancada aí por falar em cancelamento digital, tem tanta mentira rodando sobre a reforma do código, ela vai trazer exatamente isso no artigo 944, letra A, por enquanto, tá? O parágrafo 3º do 944, letra A. Ele diz expressamente que na hora da quantificação, você deve adotar os contornos do método bifásico. Já é uma tendência caso esse projeto passe. Tá. Deixa eu te fazer uma última pergunta. E aí eu vou te pedir, pela primeira vez, essa resposta tem que ser curta e grossa, porque a gente já está chegando no nosso tempo aqui. A Jaqueline Dias fez a seguinte pergunta: é possível cobrar na execução e alegar essa súmula? Eu acho que ela está falando da súmula 326. Da sucumbência, né? Jaqueline, veja só, súmula, ela pode, Renato sabe muito melhor do que eu, súmula ela pode inclusive ser aplicada de ofício. Mas eu acho que se você vacila e não corrige isso lá atrás, eu acho que tá consolidado. Não sei se o magistrado ia alterar o comando sentencial já transitado e julgado lá atrás para alterar e aplicar a súmula. Por isso que eu digo, tem que ficar atento. São vocês que têm que cuidar dos ônus sucumbenciais, porque eles pertencem a vocês. Então não vacila, não deixa isso, porque eu não sei, eu acho que o juiz ele não vai. E aqui é uma questão bem prática, tá? Eu não acredito que o juiz vá, na fase de execução, aplicar a súmula para mudar aquilo que já está cristalizado no trânsito de julgado de uma decisão de mérito. Acho difícil. Fui rápido? Muito, muito. Olha, eu não tenho palavras para agradecer. E eu vou falar para vocês que talvez quem mais tenha ficado feliz com essa live foi eu. Além, obviamente, do aprendizado, poder compartilhar de novo com um grande amigo sumido. Nós estamos, na verdade, né, por conta de compromissos, enfim, filhos dos dois lados. Enfim, de qualquer maneira, eu fico muito feliz, Salomão, e eu quero já te convidar para as próximas futuras aí, quando tiverem sobre outros assuntos, porque eu tenho certeza que foi muito proveitoso para todos. Obrigado. Obrigado, Vitor, também. Meu amigo Renato e meu atual amigo agora, né, Vitor, eu que agradeço pelo convite. Renato, você não convida, você manda, né? Você sabe que basta mandar o WhatsApp, eu quero conversar com você. Eu só não converso de penal, porque eu sou analfabeto de pai e mãe de penal. Não sei, tem muito tempo que eu não pego. Mas dentro de direito civil, eu sento para estudar, para atender o seu pedido com muita tranquilidade. Pessoal, eu quero só fazer um convite, tá? Eu tenho um perfil, que é um perfil que se discute direito civil, né? Quem quiser entrar, é o meu nome. Meu nomezinho tá aqui. Eu nunca acerto isso aqui. Tá aqui, ó. É o nome do perfil, é o Salomão Rezedar, só que sem acento. Dá uma chegada lá, a gente tem algumas coisinhas de direito civil lá, vai ser um prazer ter vocês lá. Show, professor Salomão, professor Renato, só tenho a agradecer aqui, deu para perceber nitidamente no chat que a galera gostou, e eu particularmente gosto muito de explanações assim, com muitos exemplos. Desde a época da faculdade, eu sempre consegui absorver o conteúdo de forma bem mais fácil dessa maneira, e o pessoal gostou bastante aqui. Professor Salomão, muito obrigado pelo seu tempo, eu sei que a agenda é corrida, professor Renato também, e deixo um abraço aqui para quem nos acompanhou, e deixo um convite também para você que gostou da temática aqui também. Temos o professor Renato, como eu disse ali no começo, que é o nosso supervisor, né, da nossa pós de advocacia civil aqui na EBRAGE, onde nós tratamos outros diversos temas de extrema relevância, e aproveitar que foi gravado, com certeza teremos um novo encontro com o professor Salomão. Então, eu deixo um abraço para vocês também, mestres, e até o próximo encontro. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.